A cela 1138 do Bloco C, nunca foi diferente das outras na prisão de Alcatraz. Paredes frias de concreto manchadas pelo tempo, uma cama de ferro rangente parafusada ao chão, um vaso sanitário enferrujado e uma pequena pia. A única janela gradeada dava para o pátio interno, oferecendo uma visão limitada do céu cinzento de São Francisco, mas para os homens que ali passavam seus dias e noites, a cela 1138 desenvolveu uma reputação sinistra. Um sussurro sombrio que corria pelos corredores de concreto diziam que a própria cela estava viva. A cela 1138. O primeiro relato estranho veio de um prisioneiro, chamado Frank o Martelo Hamilton, um criminoso violento conhecido por sua força bruta e temperamento explosivo. Em sua primeira noite na cela 1138, após ser transferido por insubordinação, Hamilton começou a reclamar de um frio intenso. Mesmo com o cobertor fino fornecido pela prisão, ele dizia sentir correntes de ar gelado passando por ele, como se a cela estivesse respirando. Na manhã seguinte, foi encontrado encolhido em um canto, murmurando sobre dedos gelados que o tocavam durante a noite. Os guardas atribuíram a paranoia à mudança de ambiente e ao isolamento, mas outros prisioneiros que ocuparam a cela 1138 relataram experiências semelhantes. Um ladrão de bancos chamado Fengos Mancini afirmava ouvir sussurros baixos vindos das paredes, vozes indistintas que pareciam zombar dele. Um falsificador meticuloso, conhecido como o artista Bel Edom, começou a ter pesadelos vívidos, onde as sombras da cela ganhavam formas grotescas e se moviam por conta própria. Todos eles, homens endurecidos pelo crime, mostravam sinais de crescente ansiedade e terror inexplicável. Enquanto permaneciam na cela 1138, os guardas também começaram a notar peculiaridades. As rondas noturnas perto da cela 1138 frequentemente eram acompanhadas por uma queda repentina de temperatura. Alguns juravam ter ouvido arranhões suaves vindos de dentro da cela quando estava vazia. O próprio aço da porta parecia vibrar às vezes, como se algo estivesse se debatendo do lado de dentro. Não havia explicação lógica, e a cela 1138 começou a ser evitada, sempre que possível, na designação de novos prisioneiros. A lenda se intensificou com a história de um assassino particularmente cruel, apelidado de o cirurgião Foon. Foon era conhecido por sua frieza e ausência de remorso. Quando foi colocado na cela 1138, como punição por agredir um guarda, ele inicialmente zombou das histórias, mas em sua terceira noite, os gritos lancinantes que ecoaram do bloco se despertaram toda a prisão. Quando os guardas arrombaram a cela, encontraram Foon no chão, convulsionando, seus olhos arregalados fixos no teto. Ele gritava sobre a cela, o abraçando, esmagando seus ossos. Foon nunca mais foi o mesmo, passando o resto de sua sentença em um estado catatônico, aterrorizado pelo que quer que tivesse experimentado na cela 1138. Após o incidente com Thorne, a cela 1138 tornou-se um tabu. Ficou vazia por meses, evitada por todos. Os sussurros sobre ela se transformaram em contos de terror, alimentados pela imaginação fértil dos prisioneiros e pela falta de explicações racionais. Alguns acreditavam que a cela havia absorvido a dor e o sofrimento de todos os homens que ali estiveram, tornando-se uma entidade sombria por si só. Outros sussurravam sobre um guarda que havia se suicidado dentro da cela décadas antes, sua alma atormentada para sempre presa às paredes de concreto. Um jovem guarda recém-chegado, Robert Haynes, era cético em relação às histórias. Ele via tudo como superstição e histeria coletiva. Em uma noite particularmente calma, durante sua ronda no Bloco C, ele decidiu inspecionar a cela 1138. A porta estava trancada. Como sempre, ele espiou pela pequena janela na porta, iluminando o interior com sua lanterna. A cela parecia normal, vazia e fria. Enquanto Haynes observava, sentiu um leve formigamento na nuca. Ele se virou rapidamente, mas o corredor estava vazio. Ele voltou a olhar para dentro da cela e, por um instante,
Jurou ter visto uma sombra sutil se mover no canto mais escuro, uma deformação na escuridão que não parecia ser causada pela sua lanterna. Ele franziu a testa, tentando focalizar, mas a sombra desapareceu. Decidido a provar que tudo não passava de imaginação, Haynes pegou as chaves e abriu a porta da cela. 1138, o ar frio que saiu pareceu carregado de um peso estranho. Ele hesitou por um momento antes de entrar, a lanterna em punho. O silêncio dentro da cela era opressor. Diferente do murmúrio constante que permeava o resto da prisão, Haynes percorreu a cela com a luz, examinando as paredes, a cama, o chão. Não havia nada de incomum. Quando ele estava prestes a sair, ouviu um som. Era um arranhão suave, vindo da parede atrás da cama. Haynes congelou, a respiração presa na garganta. Ele aproximou a lanterna da parede e viu uma fina linha escura, quase imperceptível, como se algo estivesse tentando arranhar a superfície do concreto por dentro. O som se repetiu, mais forte desta vez, seguido por um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia vir de dentro da própria parede. O coração de Haynes começou a martelar no peito. Ele não conseguia distinguir as palavras, mas a entonação era inegavelmente carregada de sofrimento e raiva. O frio na cela se intensificou, e Haynes sentiu os pelos de seus braços se erizarem. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam estar grudados no chão. De repente, a porta da cela se fechou com um estrondo seco, e a tranca correu. Haynes se virou, em pânico, e tentou abrir a porta, mas estava firmemente trancada. Ele gritou por ajuda, mas sua voz parecia abafada pelo concreto. Os sussurros nas paredes se intensificaram, tornando-se um coro de vozes torturadas, cada uma sussurrando horrores indizíveis diretamente em sua mente. Ele se virou novamente para a parede de onde os arranhões haviam vindo e viu uma rachadura começar a se alargar, como se o próprio concreto estivesse se rasgando. Das profundezas da rachadura, uma escuridão mais densa emergiu, e Haynes sentiu uma presença fria e malevolente se aproximando dele. Na manhã seguinte, os outros guardas encontraram a porta da cela 1138 trancada por dentro. Ao arrombá-la, descobriram Robert Haynes encolhido no mesmo canto onde Frank o martelo havia sido encontrado meses antes. Seus olhos estavam vazios, sua mente completamente despedaçada. Ele murmurava incessantemente sobre a cela falando, a cela o engolindo. Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu com Haynes. Dentro da cela 1138, a cela permaneceu vazia até o fechamento de Alcatraz, um lembrete silencioso e sombrio dos horrores que poderiam se esconder nos lugares mais inesperados. Alguns dizem que, à noite, quando o vento uiva pela ilha, ainda é possível ouvir sussurros baixos vindos da cela 1138, os ecos das almas presas e a respiração fria da própria cela. E aqueles que se atrevem a se aproximar, juram sentir um frio penetrante, como se a própria cela estivesse faminta por mais uma vítima.